Deus abençoe meu amigo pastor Bruno, Deus abençoe pastora Késia, Deus abençoe esta família de sacerdotes, Deus abençoe esta igreja sacerdotal, abençoe vocês abundantemente e que continuamente permaneçam crescendo para a direita, esquerda, frente e retaguarda, e em todo o vosso crescimento Jesus sempre seja glorificado. Eu falei hoje por telefone com um homem de Deus que eu tenho assim uma admiração. Eu vou usar um termo aqui um tanto extravagante, mas o termo é esse mesmo. Eu tenho uma admiração extraordinária pelo ministério dele e pela postura dele neste Brasil. E falando com ele hoje, eu disse que estava no Rio de Janeiro e falei da igreja, do ministério crescendo na unção. Falei tanto de vocês, tanto do vosso líder, que ele desejou conhecê-los, que é o apóstolo René Terranova. E eu falei questão de ser o intermediário para que vocês o conheçam, ele o conheçam e conheça a vossa liderança, porque sei que serão grandes e maiores parceiros para poder resgatar a parte que Deus confiou ao crescendo, e não é uma parte pequena, de conquistar vidas para Cristo aqui no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil e além das fronteiras. Dispenso os comentários extras agora e os convido já imediatamente para a leitura bíblica, Palavra do Bom Deus. Manuseie o Santo Livro, a Bíblia Sagrada, e o abra comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveram São Lucas, capítulo de número 15, e versículo 3 e versículo 4. Sei que alguns irmãos que estão aí sem a velocidade de acompanhar ou de abrir a Bíblia ou de escolher ela, poderão ser aí muito bem assessorados pela informática da igreja, através do data show, das telas que estão na frente de vocês. Se puderem colocar os versículos para nós, será bacana. Evangelho de São Lucas. Meu Deus, eu gostei da palavra que quando o pastor Bruno estava falando do rico cardápio do encontro de casais. Eu gostei da palavra que a pastora Késia e outras irmãs falaram. Isso só no crescendo. Maravilha! Isso aqui só no crescendo. Essa filha de Deus que veio me trazer esse café, Deus o abençoe. Eu vou pedir que alguém sirva para mim, por favor. Se der um copo d'água a um santo, a um profeta, já tem galardão. Imagina um café quente. Ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Tá muito bom, irmãos. Tá chique em primeiro grau. O último grau é do diabo. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Enquanto eu ainda bebo o restante do café para a leitura, eu quero parabenizar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo ministério de louvor desta casa. Não só sou admirador, sou também intercessor por vocês. E o testemunho que eu vi hoje aqui deste servo de Deus, que estava nos informando a bondade dele, a bondade do Deus eterno por uma vida. Eu fiquei pensando e até já criei até um tema. Aonde Deus é capaz de entrar para resgatar alguém? Vamos montar esse negócio, Eu queria pedir carinhosamente, se vocês pudessem agora ficarem em pé só enquanto eu faço essa leitura. Depois nós permaneceremos sentados, ou vocês permanecerão sentados. Diz assim o texto sagrado. Então ele lhe propôs esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no aprisco, e não vai após a perdida até que a encontre?
Amém. Levante a mão direita ao céu, se for possível. Olhos abertos ou fechados, tanto faz. O que importa é a nossa comunhão com Deus. Repita essa devocional comigo e digam: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Continua falando. Continua falando. É muito bom. É muito bom ouvir a tua voz. ouvir a tua voz. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, antes que eu comece a interpretar a exegese bíblica do texto, se for possível, é claro, segure a mão da pessoa que está ao seu lado, de preferência a mão do mais simpático ou simpático filho de Deus que estiver ao seu lado. Pastor, não tenho como mudar de lugar. Então coloca a simpatia no teu olhar e vê essa pessoa da forma mais simpática possível. Aperte a mão dele ou dela até ele fazer careta ou dar risada. Se estiver vivo, vai ter que ter alguma reação. Se não fizer nem careta nem der risada, solta a mão disso que isso deve ser defunto. E apertando a mão dele ou a mão dela, diga: eu quero concordar com você. E antes do término desse culto, o milagre cria a perna e invade as portas das nossas casas. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas tornou-se um capítulo muito popular pelos leitores da Bíblia e pelos ouvintes que escutam as ministrações na casa de Deus. Porque este capítulo, ele é um capítulo considerado como o capítulo das coisas perdidas e das coisas encontradas. 3 coisas se perdem, 3 coisas são encontradas. O certo é que este capítulo, que agrupa essa narrativa de uma sequência de parábolas, elas são escritas em um momento em que Jesus está sendo reprovado por um grupo de críticos, doutores da lei, fariseus, escribas, e estão reprovando Jesus, porque Jesus está dando atenção a um grupo de publicanos, e a narrativa bíblica faz questão de dizer que são publicanos e pecadores. Jesus gosta de dar atenção a quem eu acho que não vale nada. Cá entre nós, eu tenho que admitir, Jesus é o maior comprador de tranqueira que eu já vi na face dos planetas, ou do planeta, aliás. Porque ele dá atenção a gente que eu acho que não merece atenção. E os escribas e fariseus estão reprovando essa ação de Jesus. E por reprová-la, Jesus dá-lhe em resposta a eles uma sequência de parábolas para que eles compreendam e entendam o que realmente Jesus está fazendo ali. E a primeira narrativa da parábola, sem dúvida, ela é muito familiar. Eu vou recapitular o que vocês já sabem. Jesus diz que qual homem, ele diz, qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e ao notar que perdeu uma delas, não deixa as 99 no aprisco e vai em busca da perdida? Eu dou um ponto e uma vírgula, abro parênteses para o meu pensamento aí agora. Se eu observar com um entendimento natural o que Jesus está expondo aí e deixar de lado a resposta que ele está querendo dar aos que estão lhe reprovando e apenas tentar entender a matemática do que ele está pondo ali como parábola, eu vou no mínimo olhar para esse pastor de ovelha que tem 100 ovelhas e perde uma e larga 99 e vai em busca de uma. Eu vou olhar para ele e
e vou dizer, poxa, esse camarada não gira bem na cabeça não. Talvez ele tenha miolos mole, ou não conheça muito sobre o que é visão de investimentos. Porque ele tem 100 ovelhas, perde uma. E se eu entender que ovelha tem poder ou tem valor monetário, e se o tem hoje, muito mais o tinha naquela época, então eu vou entender que esse pastor, ele é um arrebanhador de valores. E ele perde um desses valores que ele arrebanha. E ele deixa 99 desses valores que ele arrebanha dentro de um aprisco e vai em busca de um valor que ele perdeu. Eu vou olhar para ele numa linguagem grotesca, eu vou dizer, ele é tantã da cabeça, lelé da cuca. Será que ele não entende nada de investimento? Por quê, pastor Gilberto? Porque perder não é bom, mas não lhe decreta falência. Um valor que ele perdeu não lhe inclui no rol dos falidos. 99 que ele tem, é mais fácil recuperar do que recuperar 99. E a minha preocupação e a minha visão como pregoeiro, como leitor da Bíblia, como licionador e como também empresário, a minha visão é que se ele tem 90, se ele tem 100, perder não é bom, volto a dizer, mas deixar 99, e ele deixou essas 99 no aprisco. E é bom que se diga que aprisco com pastor é uma coisa, aprisco sem pastor é outra história. O aprisco sem pastor é vulnerável a ataque de lobos e de salteadores. E então eu olho para esse pastor e eu digo, eu acho que ele é tantã, lelé da cuca, tem miolos mole, não entende de investimento, porque volta a dizer, perder não é bom, mas ele deixa 99 correndo risco em busca de uma ovelha. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que ele não entende muito de matemática, porque 99 dá para recuperar agora se ele perder as 99 para recuperar para mim olhar para ele de outra forma e entender que ele não é lelé da cuca, para que eu retire minhas palavras e as engula, para que eu entenda que ele não é tantã na cabeça, eu tenho que desfocar nele e focar na ovelha. E se eu focar na ovelha, nasce o tema do meu sermão. E qual é, pastor Gilberto? Que ovelha é essa que vale o risco de 99? Glória a Deus. Aleluia. Essa ovelha não é uma ovelha comum, porque ele vai arriscar 99 para ir resgatar Então essa ovelha não pode ser uma ovelha comum. E se eu partir desse princípio, eu vou entender que aquela ovelha, ela realmente não era uma ovelha comum. Aquela ovelha era a causa da existência das 99. Aquela ovelha era tão especial que ela foi o que originou a conquista daqueles outros valores. Eu vou descobrir que aquela ovelha é tão especial ao ponto de eu querer dar um nome a ela. E que nome o senhor quer dar a ela, pastor Gilberto? Eu vou chamar ela de ovelha da intimidade. Queridos, devemos entender e compreender que nunca foi a nossa força, nem física, nem intelectual, nunca foi a força da nossa facilidade de se relacionarmos, que chegou a nós conquistarmos alguns valores. Sempre foi a nossa intimidade. Claro que com Ele
Porque quando nós não podíamos, Ele sempre esteve do lado e disse: eu posso. Deixa eu tentar ser mais claro, porque a partir de agora eu acho que estou afinando para o ponto que quero. Eu olho para aquele arrebanhador e eu entendo que cada um de nós aqui somos nada mais, nada menos do que arrebanhadores de valores. Arrebanhamos valores culturais, sociais, familiar, arrebanhamos valores espirituais, somos arrebanhadores de valores. E como arrebanhadores de valores, às vezes temos que fazer nossas contabilidades. E quando perdemos algum desses valores, ficamos chateados, mas tem valores que a gente tem que arriscar tudo para tentar recuperar o que foi perdido. Se eu entender que esta ovelha, ela era realmente o resultado da conquista das 99, e que eu maçantemente repito o assunto para poder chegar na ponta que quero, bem sólido e bem seguro com vocês, eu vou entender que essa ovelha que eu dei nome de ovelha da intimidade, eu vou entender que sem ela, aquele pastor não conquistaria nada, ou não arrebanharia nada dos valores que estavam dentro daquele rebanho. E cá entre nós eu tenho que admitir que se nós perdermos a ovelha da intimidade entre nós e os céus, estamos arrasados. Desfolhei as páginas da Bíblia, focalizei alguns personagens bíblicos, e eu descobri, eu notei, é a palavra melhor, notei alguns homens e mulheres que são personagens bíblicos, que perderam por alguma razão a ovelha da intimidade, e eles fizeram loucuras para poder recuperá-las. Um deles é o rei Davi, quando ele cai em pecado com a princesa Betseba, que mais tarde se torna rainha. Salmo 51 é salmo de sua confissão, porque quando ele cai, ele perde a intimidade. E no Salmo 51, salmo de sua confissão, se nós popularizarmos, ele está mais ou menos dizendo assim: Senhor, se quiseres tomar a minha coroa, eu vou perdê-la, mas eu suportarei a dor dessa perda. Se arrancar-me o meu anel de rei, não vai ser fácil, mas eu tenho estrutura para suportar a dor dessa perda. Se me arrancar o cetro de rei, talvez eu não me acostume com isso, mas eu ainda suportarei a dor dessa perda. Se me tirarem o trono, talvez eu morra lamentando isto, mas ainda terei força para viver com essa perda. Agora, o que não dá para viver é sem a tua intimidade entre eu e ti, tu e eu. É por isso que ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não dá para viver uma vida, encarar uma vida sem a intimidade contigo novamente. Levante as tuas mãos aos céus, o mais alto que você puder. Os céus estão descortinados aqui esta noite. O calor que você sente é a presença do Espírito Santo. Essa vontade de chorar é o Espírito Santo te dizendo: hoje é noite de você rever a intimidade entre os céus e você. E aproveitando esse momento, abra a boca agora para glorificar a Deus o mais alto que você puder e quiser. Aquele pastor, olhe para cá, aquele pastor, ele deixou as 99 e foi em busca da perdida. Quando eu falo de ovelha, eu sou quase que impulsionado a não deixar de falar o que eu tenho de experiência de ovelha. Não é só na teoria, não é só teórico o meu conhecimento de ovelha.
O meu conhecimento com ovelha é prático. Em 86, com 16 anos de idade, eu fui para o seminário interno. E eu consegui pagar apenas as 3 primeiras mensalidades. Depois eu não consegui mais. E eu tinha um desejo tão grande de estudar, uma vontade enorme, que eu chorei aos pés de um homem que eu admiro muito, hoje já na sua boa idade, chamado pastor Jonathan. E eu disse para ele que eu queria ali estudar, que ele me desse uma oportunidade. E então ele me mandou passar por departamentos que cuidavam desse setor. E nessa ocasião foi me dada a oportunidade de ficar dentro do seminário, mas eu tinha que trabalhar lá dentro para me pagar os meus estudos. Uma coisa comum em muitos seminários, naquela época não era. E o trabalho que eu fui fazer lá naquele seminário foi ser auxiliar de pastor de ovelha. Eu conheço ovelha não é só na teoria, eu conheço ovelha na prática. Aquela ovelha bonitinha que você vê no filme, vê no desenho, vê na revistinha, aquilo é bonitinho para olhar, irmão, mas para cuidar aquilo dá um trabalhinho, né? Aquela lã, no calor, aqueles passam um cheiro para o teu corpo, que os teus polos parece que prendem aquele cheiro, e você toma banho, aquilo não sai com nada. Aquilo te dá um trabalho violento. E é muito comum quando as ovelhas vão dar, a gente vai ajudar, auxiliar algumas a fazer o parto delas, que nasce ali os cordeirinhos. É muito comum você dar nome às ovelhas. Jesus falou muito certo quando ele disse que as ovelhas conhecem a sua voz, conhecem mesmo. Eu cansei de dar nome às ovelhas com a autorização do pastor, que era o pastor do rebanho. E eu cansei de chamá-las pelo nome, e ela atende a gente realmente. Ela escuta realmente, procura a gente com uma facilidade muito grande quando aprende a gravar a sua voz. E eu fico imaginando que esse pastor que deixou 99 no aprisco e foi em busca da perdida, ele vai usar o que ele tem de melhor como arma de procura. E o que é que ele tem de melhor, pastor Gilberto? A voz. Aí ele sai, e parece que eu estou vendo ele procurando a ovelha, usando a melhor arma que ele tem, que é a voz. E ele começa: intimidade! 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 Não encontrando. Ele é um pastor. Ele sabe que ovelha às vezes gosta de descer o vale para comer um bom pasto. E por causa de um bom pasto, às vezes corre muito perigo. Descer o vale é um risco, e a ovelha gosta de se arriscar, isso é fato. Então ele deduz que talvez ela esteja lá no vale. E para ele encontrar ela, ele vai ter que descer o vale. E eu fico imaginando ele descendo. Intimidade, ele está descendo. Intimidade, ele continua descendo. Intimidade, ele está descendo. Tem hora que para encontrar intimidade, novamente a gente tem que descer. Olhe para mim, por favor. Nem sempre você morou aonde você mora. Nem sempre você dirigiu o carro que você dirige. Nem sempre você vestiu o que veste. E nem sempre se relacionou com as pessoas que se relacionam hoje. Mas cá entre nós, tu tinha uma intimidade que quando tu abria a boca e dizia meu Deus, a lágrima vinha junto. Tu tinha uma intimidade que quando tu levantava a mão, o céu simplesmente fazia assim. Tu tinha uma intimidade que cada vez que tu abria a boca, os demônios respeitavam o que saía da tua boca, porque a tua voz não vinha só, vinha com uma carga de unção muito grande. Agora hoje é hora de rever o que está acontecendo. Porque depois que a gente conquista algumas coisas, e eu sou
dou testemunho de mim, eu tenho que me policiar sempre. Porque às vezes eu acho que é a minha inteligência. Eu acho que é a minha capacidade intelectual. Eu não sou bobo. Às vezes eu acho que é o meu relacionamento. Me relaciono com pessoas influentes. Às vezes eu acho que é o meu esforço, força física. Sou esforçado, durmo tarde, acordo cedo. Cá entre nós, só a tua inteligência não é capaz de